Então vamos lá, Miguel Ângelo. Temos então, vamos seguir no UFC 289, e um comentarista, o Dan Hardy, né, que já foi lutador do UFC, ele fez uma análise ali, uma crítica, mostrou preocupação, na verdade, quanto a uma mudança, quanto à postura do Charles do Bronx, comparando a postura da Amanda Nunes, analisando as derrotas que os dois tiveram. A Amanda Nunes, no contexto, perdendo para Juliana Penha, e o Charles do Bronx perdendo para o Islam Makhachev. Ele falou que mostrou um pouco de preocupação com o que ele percebe, o que ele entende do que acontece com o Charles do Bronx. Umas aspas grandes, mas vale a pena. Vamos ver a situação que coloca o Dan Hardy. Vimos a diferença que Nunes teve quando estava voltando da primeira derrota para Juliana Penha. Então, o que vimos com Nunes nessa última luta contra a Penha é sua capacidade de mudar para a postura canhota, dar ao adversário outras coisas para pensar. Uma adaptação clara bem no meio de sua carreira, basicamente. Não sei se o Charles tem o mesmo tipo de capacidade para fazer essa mudança. Eu gostaria de pensar assim, porque eu gostaria que ele ficasse por aí. Acho que ele tem muitas habilidades e problemas para trazer para a mesa, mas se ele não for capaz de se adaptar, ele ficará para trás e não sei se já vimos o melhor dele. E essa pode ser a última vez. Então, o Rádio também traz o comentário do colega aí, que eu perdi aqui de quem foi, de uma preocupação de que talvez o Charles, perdendo essa luta, não volte mais a ter uma oportunidade de se aproximar do título. Como é que você vê isso? Principalmente a análise, né? O se ali de se vai ter uma disputa cinturão ou não, caso seja derrotado, vamos deixar isso de lado, mas colocando assim a análise da capacidade de evoluir, de pegar o que aconteceu de ruim na última derrota, a performance apagada que teve contra o Makhachev, e desenvolver em cima disso e evoluir enquanto lutador, como fez a Amanda Nunes, que se mostrou, de fato, uma melhor lutadora que a Juliana Penha na revanche. É complicado, porque eu acho que nesse ponto, né, do Dan, é que, tipo assim, do Dan Hardy, é que eu sinto um pouco que levam pro lado psicológico da coisa em si, né? Porque você perde o cinturão e na próxima luta você perde de novo, pô, com certeza sua parte psicológica vai ficar bastante afetada. Mas é aquele ponto, o Charles durante a carreira, mas principalmente dentro do UFC, a gente já teve várias versões do Charles do Bronx, tanto no estilo fora do octógono quanto no estilo dentro. Talvez seja um tempo aí do Charles tentar fazer um reajuste nesse quesito, né? Porque antes a gente via um Charles que era totalmente dependente da troca, dependente da finalização. Depois a gente viu um Charles que já conseguiu trocar um pouco mais antes de quedar. Nessas últimas lutas a gente está vendo o Charles trocando muito mais do que buscando finalização, alguma coisa do tipo e tudo mais. Se vem mais uma derrota, aí tem que rever, tem que entender o que aconteceu, onde que está errando nessas últimas lutas para cá, se talvez o jogo já ficou meio que batido, enfim. Tem que parar e rever. Para mim, é complicado para qualquer lutador voltar a vencer depois de 2, 3 derrotas, ainda mais em lutas grandes, lutas importantes e cruciais para a carreira. Mas eu acho que revendo o jogo, VH Gonzaga, acho que dá, cara. Acho que dá para o Charles voltar bem, dá para. É porque eu não acho que é duro, é porque tem gente que pode achar que é dura a análise do Dan Hardy, mas é real, cara. 2 derrotas consecutivas no topo, o cara pode duvidar se ele tem nível para estar no topo ainda, né? Então, assim, é, é um pouco realista o que o Dan Hardy trouxe. Mas é só uma coisa que eu queria falar e fechar, que é o seguinte: essas mudanças pós-derrotas é individual de cada um, porque cada um lida com a derrota de uma forma completamente diferente do outro. O Charles vai lidar de um jeito, Amanda Nunes vai lidar do outro, Anderson Silva lidou de um jeito. Enfim, os lutadores lidam de forma diferente em relação à derrota. Então, acho que super de boa a mudança de cada um ser diferente, sabe? O jeito que cada um lidou com a derrota ter sido diferente. A gente tem que colocar isso também. Porque falar, não, olha lá, o cara perdeu e tá desse jeito ainda. Mas é o estilo do cara, é a pessoa do cara, cada um tem sua individualidade. Diga, VH Gonzaga. Não, é justamente isso. Porque é importante o atleta entender. Uma coisa que me preocupa de verdade na questão do Bronx é uma declaração não tão recente, mas pós o UFC 280, de que ele não acompanharia, não assistiria a apresentação dele contra o Islam Makhachev. Eu já entrevistei muitos atletas que falam que não acompanham o adversário, deixam para a equipe montar.
a estratégia em cima disso e confia na equipe. Mas, assim, a gente tem que entender que não existe lutador perfeito. Não existe. O que mais se aproxima da perfeição talvez seja o John Jones dentro do octógono, e ainda assim eu via o John Jones numa reta ali para ser derrotado nos meio pesados. Então, a questão é essa, entender que nem sempre você vai estar na sua melhor noite, nem sempre você vai ser o melhor no octógono, entender também que você vai chegar no desafio contra o Dariush, por exemplo. A gente traz de novo o que a gente falou agora mesmo. Para mim, era o momento exato do Charles surpreender, dando uma performance inteligente, calma, segura, e vence ele. Fala, olha, eu não sou só esse cara que vai para tudo ou nada, porque também vencer inteligente, ser estratégico, é a prova de que você é um ótimo lutador. A gente falou disso agora mesmo com a Amanda Nunes. Então, para mim é isso, compreender e ter, de fato, né, a cabeça no lugar para falar, olha, eu sou o Charles do Bronx, não tenho mais o cinturão, mas eu sou o Charles do Bronx. Olha onde que ele chegou e olha onde ele está hoje. Hoje é o número 1 do ranking. Ele só está atrás do Makhachev. Então, uma situação para se pensar. Eu entendi a análise do Dan Hardy, é uma análise de quem já viveu ali dentro, né? Não chegou perto de ser campeão, Dan Hardy, mas um atleta que já entrou no octógono algumas vezes, e para mim faz sentido, e é uma coisa para se absorver, né? Eu não senti tom de provocação, senti até, pelo contrário, uma preocupação de carinho, de admiração com o trabalho do Charles do Bronx.